Ai, cara. Não tem noção. E eu com o meu negócio. Já, acho que... Oi, gente, o meu vídeo travou. Daí a gente veio fazer juntas. A gente tá aqui no escritório e resolvemos fazer junto a live. Mas então, eu tava falando sobre a importância do processo administrativo, na verdade, da avaliação do processo antes de judicialização. Porque o nosso maior risco é você, às vezes, entrar com a documentação que você acha suficiente, sem tomar cuidado com relação aos entendimentos judiciais já firmados, principalmente em repetitivo ou em representativo de controvérsia. A TNU faz representativo de controvérsia. E ela tem feito muitos pontos que vão mais a fundo nos temas, né? Então, querendo discutir, ontem foi julgado, acho que foi semana passada, da dosimetria também, se o dosímetro é o suficiente ou não, 317. Tem muitos temas que detalham, principalmente as questões da aposentadoria especial, né, Amanda? A gente tem visto muito disso e essa dificuldade que se tem de acompanhar. Então, por isso também é legal essa troca de experiência constante, a gente está sempre em conexão, esses momentos de tirar dúvida, de mentoria, né? Gente, vão mandando as dúvidas aqui, tá? Aqui na pergunta, né? Manda aqui embaixo na interrogação. Esse negócio de tempo especial, o que acontece? Como tem muito tema, às vezes o INSS, às vezes não, né? Ele tá fazendo isso direto. Ele pega um tema, por exemplo, esse do hidrocarboneto, tá? E aí o teu cliente, um caso, até comentei com vocês, um caso prático que aconteceu essa semana. O cliente é mecânico e ele, de fato, tinha a indicação no PPP que estava exposto a hidrocarboneto, só que além, e estava genérico, estava hidrocarbonetos, óleos e graxas só. Só que além disso, tinha outros químicos, tinha thinner, solvente, tinha fumos metálicos, tinha radiação não ionizante e tinha também um período de ruído. O que aconteceu? Na sentença de primeiro grau foi totalmente procedente, reconheceu a especialidade todo o período, era um período bem grande, de 89 a 2019, com conversão. E daí o INSS recorreu. E o que o INSS fez? Ele tocou na tecla do hidrocarboneto de forma genérica. Simplesmente todo o recurso dele foi, olha, de acordo com o julgamento da TNU, não é admitido o reconhecimento da especialidade por conta da menção genérica da exposição a hidrocarbonetos e deu. E a turma, ela reformou a sentença de forma parcial, deixou só um períodozinho ali da exposição a ruído, e como o ruído era acima de 85 decibéis, então o período de 97 até 2003 eu tive excluído, que antes tinha sido reconhecido também pelos químicos. E aí tive que embargar e despachar com os relatores para demonstrar que, de fato, tinha exposição a hidrocarboneto, a menção era genérica, mas além disso, durante todo o período, ele estava exposto, inclusive, a agente cancerígeno, que o thinner é cancerígeno, os fumos metálicos, radiação não ionizante, tem jurisprudência mencionando que é cancerígeno. Então, às vezes, esses temas, quando são muito contrários aos segurados, e hoje a maior parte deles são contrários, né, em âmbito do juizado, eles servem para desconstituir aquilo que foi reconhecido porque justamente foi tirado da vala comum, tá? Então, esses temas, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque ele pode trazer um prejuízo no seu caso, ainda que o seu caso não seja exatamente aquilo que foi julgado de forma contrária para o segurado. E daí, ampliando ali, não só na questão do tempo especial, mas na questão da prova, né? E das perícias e dos documentos e da avaliação. O que a gente precisa tomar um certo cuidado? Vamos falar da pessoa com deficiência, que é um tipo de aposentadoria também muito interessante, principalmente depois da reforma, né, Amanda? Uhum. Ficou muito bom o cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência e também a questão da idade, né, que não se mudou as regras, se manteve a Lei Complementar 142 aplicando, então não foi afetada pela reforma de forma tão direta. E isso faz com que o benefício seja bem vantajoso
você conceder ou converter, né? Então, você fazer o processo de concessão ou fazer um processo de revisão, pegar uma aposentadoria concedida como voluntária comum ou por idade comum e transformar em aposentadoria da pessoa com deficiência, você vai geralmente encontrar valores bem significativos a mais para o seu cliente. E também no planejamento, se você fizer o cálculo, fizer a simulação, você vai ver. Se você fizer como pessoa com deficiência, o valor costuma dar bem maior do que do tempo comum, né? Então, o que a gente precisa lembrar também? Quando a gente está falando da pessoa com deficiência, muitas vezes, e esse erro vem inclusive dos juízes, tá? Do juízo, no sentido de que se começa a questionar a incapacidade. E não há que se questionar a incapacidade. A pessoa com deficiência, ela não é necessariamente incapaz. Ela pode ter uma deficiência que a incapacita, sim, mas aí ela não estaria no mercado de trabalho, ela não estaria trabalhando naquele momento. Se a pessoa está trabalhando, ela tem a capacidade de trabalho. Ah, mas ela tem uma deficiência grave. Mas ela, dentro das barreiras que ela encontra no dia a dia dela, ela conseguiu se adaptar e conseguiu superar, não 100% obviamente das barreiras, ela ainda vive com as barreiras, mas ela conseguiu sim se integrar ao mercado de trabalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para os nossos quesitos, para o nosso diálogo da pessoa com deficiência, com o juízo, com o perito, com o nosso cliente, ser muito focado nas barreiras, nas limitações, nas dificuldades que são encontradas na realização das tarefas diárias e das tarefas laborais. Na questão de pessoa com deficiência, por exemplo, quando você está falando da aposentadoria por tempo de contribuição de pessoa com deficiência, vai ter diferença se você está tratando de uma deficiência grave, moderada ou leve. A deficiência leve se aposenta com mais tempo, tem que contribuir mais tempo. A deficiência grave dá direito a uma aposentadoria com menos tempo de contribuição. E a avaliação biopsicossocial, que veio mais forte com a reforma, porque antes era mais só para as aposentadorias e agora a biopsicossocial seria para todos os benefícios concedidos de pessoa com deficiência, então iria também para BPC, deveria ir também para pensão por morte quando você está falando de pessoa com deficiência, a avaliação deveria ser a mesma e é uma avaliação não biomédica, ela é uma avaliação não só da questão da capacidade, incapacidade ou da questão clínica dela, mas também da questão psicológica, né? E da questão social. Então, o correto, inclusive, seria que essa avaliação fosse feita por 3 profissionais, mas no Brasil tem sido adotado, desde o início desse benefício, 2 profissionais, que é o médico e o assistente social. E daí você tem a avaliação das barreiras, tanto que o IFBRA, que está sendo modificado e talvez a gente tenha um índice de funcionalidade novo, ou o INFBRA, como alguns chamam, ele traz perguntas de diversas áreas. E veja, quando a gente está falando de pessoa com deficiência, alguém que tenha carro, tem uma cadeira de rodas elétrica, vai ter, teoricamente, menos barreiras do que aquela pessoa que tem que, com a deficiência física, descer uma escada, né? Aquele que pega o elevador para descer ou que sobe no elevador para o seu ambiente de trabalho vai ter barreiras menores e tudo isso é avaliado. E a gente não tem prestado muita atenção nisso na hora de fazer as nossas iniciais. Será que não seria interessante tirar foto da residência, tirar foto da mesa de trabalho, de como ele chega no trabalho? Você vai dizer, olha, as barreiras dele ou dela são nesse sentido, né? Então ele tem essas barreiras no trabalho, ele tem essas barreiras na vida diária. Tem pessoas que precisam da ajuda de terceiros para se locomover, para tomar banho, né? Para às vezes se alimentar. Tem pessoas que precisam de certos auxílios, né? Que faz diferença na hora de pontuar as barreiras. E essa conversa tem que ser feita com o cliente também, porque a gente percebe, né, Amanda, quando a gente está falando de pessoas com deficiência, que muitas vezes, até por uma vida em que ele foi sempre focado em superar as barreiras, quando ele vai ser perguntado lá no INSS sobre as barreiras, ele diz que ele consegue fazer sozinho. Mas, na verdade, ele não consegue fazer sozinho. Ele ou precisou de alguma adaptação do ambiente, ou ele precisou de alguma adaptação e precisa de auxílio de terceiro para uma parte
da tarefa. E eles acabam respondendo que conseguem fazer sozinhos de uma maneira que não é a real, mas porque eles aprenderam até a tentar demonstrar, né, essa superação, digamos assim. Eles focam a vida inteira em demonstrar que eles são capazes. E daí, naquele momento, eles querem demonstrar isso, mas eles precisam responder de acordo com a realidade. Alguns até ficam meio sem jeito de dizer que precisa de ajuda de alguém para higiene, né, para os cuidados básicos, para alimentação. Mas nesse momento da perícia, eles têm que falar sobre isso, eles têm que ser sinceros na hora de apresentar as barreiras, porque senão ele vai ser avaliado ou sem deficiência ou até com uma deficiência leve, e a deficiência dele poderia ser moderada ou grave, enfim. A gente tem que... É um benefício muito interessante, a gente tem uma aula sobre isso no curso, né? A gente fala sobre o FBRA também, mas a gente precisa tomar muito cuidado para esse diálogo com o cliente no atendimento, né? É uma coisa também que às vezes a gente acaba confundindo, né? Que PCD não é incapacitado, tá, gente? Não é uma aposentadoria por invalidez. A pessoa, inclusive, pode se aposentar, né, nessa espécie e continuar trabalhando. Então, o que eu vejo, às vezes, as pessoas, elas tentam demonstrar uma incapacidade, e na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, ali é como a Gi muito bem colocou, a gente tem que falar das limitações dessa pessoa e não da incapacidade. Ela não está incapacitada para o trabalho, ela tem algumas adaptações, ela não está, de certa forma, sem adaptação em grau de igualdade, digamos assim, né, das oportunidades, enfim. Teve uma pergunta aqui sobre pensão por morte, acho que a gente pode dar um apanhado sobre a pensão por morte quando o INSS não considera os 2 anos anteriores ali ao óbito de relacionamento. E aí como que a gente pode trabalhar isso? Bom, gente, a gente vai tentar entrar lá no Instagram dela também. A pensão por morte, e não só a pensão por morte, mas aqui dos benefícios em geral, tá? A gente sempre precisa identificar quais são os principais requisitos e no momento do requerimento você separar de forma bastante clara se o segurado cumpre aquele requisito. Então, na pensão por morte, a primeira coisa que a gente precisa identificar, o fato gerador. Qual que é o fato gerador da pensão por morte? O óbito. Bom, então, primeira coisa, identificar a data do óbito, que é a data do fato gerador. Por quê? Porque isso já vai me dizer que a legislação vigente que eu preciso observar e que eu preciso aplicar é a legislação vigente, a data do fato gerador, a data do óbito. Bom, considerando que esse óbito ocorreu no momento em que já estava vigente a lei que determina que se a união estável ou casamento não tiver pelo menos 2 anos de duração, o benefício de pensão por morte, se for considerada ali a relação de dependência e de beneficiário, vai se dar pelo recebimento do prazo de 4 meses. Então, qual que vai ser o meu foco? Demonstrar que esse relacionamento, essa união estável, esse casamento, ele já tinha uma duração anterior aos últimos 2 anos a contar da data do óbito. Atualmente o INSS, teoricamente, exige apenas 2 documentos que comprovem aí esse relacionamento, mas na verdade, gente, eu particularmente nunca vi uma pensão por morte ser concedida na via administrativa com apenas 2 documentos, ressalvado, claro, a questão de um casamento muito longo, que tem certidão de casamento, ou que tem a certidão de nascimento ali dos filhos, mas quando é, por exemplo, uma união estável, a pessoa junta ali, às vezes 2, 3, 4 fotos, gente, isso é uma prova muito, muito frágil, tá? Então, que documentos que você pode juntar? Um documento que o pessoal às vezes não lembra e que ajuda bastante é seguro de carro. O seguro de carro normalmente, essa dica é muito boa, tá? O seguro de carro normalmente a gente indica o motorista principal e algum outro motorista que talvez vá
vai utilizar esse veículo. E às vezes a pessoa indica o marido, indica a esposa, então dá uma olhadinha se a pessoa tinha seguro de carro, se tinha indicação de motorista. Às vezes, plano de saúde, declaração de imposto de renda, esses são os documentos mais tranquilos, né? Lembrando que é admitido na esfera judicial o reconhecimento da união estável só com prova testemunhal, mas na via administrativa não. Então, é necessário ter pelo menos o início de prova material para, talvez, se for o caso, ou ter a JA, e aí o INSS ouvir ali testemunhas, mas para ter a JA, na via administrativa, você vai ter que ter indício de prova material, certo? Então, a principal dica aqui na pensão por morte é você identificar a data do fato gerador, qual era a legislação vigente, e isso impacta em tudo. Impacta se ele vai poder acumular benefício ou não, impacta o cálculo do benefício, impacta em tudo, tá? Então, data do fato gerador, se for reconhecimento de união estável, juntar o máximo de documentos que você conseguir comprovar esse relacionamento por mais de 2 anos anterior à data do óbito. A Luana, qual a técnica de ruído que o INSS aceita no PPP? Se o conselho muda. Olha, no INSS nós temos 2 períodos distintos. Voltei. Nós temos 2. Eu tô tentando, mas não consigo entrar no meu. Nós temos duas técnicas. Até 31 de dezembro de 2003, o INSS aceita NR15. Tá? A partir de janeiro de 2004, o INSS só aceita a NHO 01 da Fundacentro, certo? Na esfera judicial, a TNU já disse que tanto faz. Se eu não me engano, é o 216. E daí ontem semana passada teve o 317, que eles disseram que se tiver escrito dosímetro ou dosimetria, tem presunção relativa, né? Da técnica. Da técnica. Mas isso eles decidiram, ainda não foi publicado. Tem só o extrato da ata, não teve ainda a publicação do acórdão. Na via administrativa, quando vem o indeferimento, como que vocês vão analisar isso? Lá no final, quando tem processo que tem reconhecimento, pedido de tempo especial na via administrativa, vai lá no finalzinho do processo, depois dos cálculos, inclusive, tem assim, análise do perito, análise da perícia. E aí vai ter vários quadrinhos e ele vai colocar até 31 de dezembro de 2003 não foi utilizado a NR15 ou foi utilizado a NR15. Por exemplo, tem gente que até que tá tudo bonitinho, só que a técnica foi utilizada a NR15 até o final, inclusive para o período depois de 2003. E aí o INSS acaba indeferindo esse período posterior, só que daí judicialmente você ingressa só para aquele período posterior, demonstrando que a TNU já tem tema, inclusive, transitado em julgado nesse sentido, falando que tanto faz. O importante é que esteja ali. Agora, o mais recente, flexibilizou ainda mais, porque antes vinha muito PPP. Porque tem uma... Se a gente for parar para pensar, faz mais sentido, assim, pelo menos para mim, tá? Faz mais sentido constar técnica utilizada, dosimetria, ou, enfim, decibilímetro ali, que é o aparelho, né? Sim. Do que NR15 ou do que NHO 01 da Fundacentro. Mas é que, na verdade, essas normativas, tanto a NR15 quanto a NHO, elas estabelecem ali dentro quais são as horas, quais são os níveis de ruído, a quantidade de horas expostas que esse segurado pode estar exposto. Inclusive, a NHO, ela é um pouco mais branda, digamos assim, ela protege mais a saúde do segurado do que a NR15. E às vezes a gente tem essa noção equivocada que não, né? Mas na via administrativa, respondendo bem objetivamente, né? NR15 até 2003 e NHO 01 da Fundacentro depois, tá? E o que a gente tem que lembrar na questão da aposentadoria especial e do PPP, né? É que é transferido para o segurado uma obrigação
de algo que ele não tem controle. Ele não tem controle de como o PPP é preenchido, do que o empregador coloca lá dentro. Por mais que a gente peça muitas vezes, daí fica a dica aqui, peçam para o empregador corrigir quando não vem com as informações corretas, né? Mas às vezes o empregador diz que não. Tem juízo que nos intima para apresentar o LTCAT, o empregador não é obrigado a entregar o LTCAT para o empregado, porque o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, o LTCAT, é um laudo coletivo, é um laudo do ambiente como um todo, e não é um laudo individual. O que o empregador tem a obrigação de entregar é o PPP. Uma coisa que talvez a longo prazo se torne boa, né? Nesse momento ela ainda é um pouco confusa, é o PPP eletrônico, o PPP que está disponível já dentro dos sistemas Meu INSS dos clientes, porque o PPP eletrônico ele é só a partir de 2023, ele não pode ser usado impresso referente a períodos anteriores. Então, se a pessoa está na empresa há 15 anos, de 2023 para trás, ela tem que trazer o físico assinado. E daí de 2023 para frente seria o eletrônico. Então já começa toda essa burocracia, né, difícil de entender. O bom do PPP, que eu acho, que é uma coisa assim, que as pessoas não tinham noção antes de pedir e ver que veio errado. O que eu acho que é legal, o fato de ele estar disponível, assim como o acesso mais facilitado ao QNIS também traz essa realidade, é de você poder corrigir problemas durante o curso da vida laboral da pessoa e não esperar o momento da aposentadoria para ver se tem ou não um responsável técnico, por exemplo, que é uma coisa que eles desconstituem o direito se o responsável técnico lá é um técnico do trabalho, não é um médico do trabalho, é um engenheiro. E daí não conta aquele período, mas assim, que culpa tem o empregado se quem mediu a época que o empregador contratou para ser responsável pela avaliação do ambiente não é alguém que tem uma formação específica, né? E o PPP se tornando eletrônico, ainda que só referente a períodos futuros, a novos contratos ou a períodos que estão entrando em manutenção, digamos assim, mas só dali para frente, ele já nos permite, como advogados, e daí que vem o filão, né? De a gente começar a ficar atento a esse documento, começar a pedir esse documento. Por quê? Porque você começa a olhar que tem dados errados, que tem, às vezes, a descrição da atividade está errada, e você vê a justiça muito criteriosa na descrição da atividade, gente. Tem vezes que os agentes estão lá bonitinho, o responsável técnico bonitinho, tá tudo perfeito. Daí você vai ver lá na descrição da atividade, na profissografia, tá escrito assim: coordenação, supervisão, treinamento, projeto. Pronto, acabou-se. O juiz vai dizer, não, isso aqui não era habitual permanente. Então, se você vê ali, tipo, ou eles falam arquivo, assim, né? Umas coisas assim meio genéricas, assim, tá. Gente, e habitualidade permanente é o tipo de coisa que a gente não tem argumento, que é um juízo de valor. Então, e eu já vi em sentença o juiz colocar assim, ó, em que pese o PPP fazer menção à exposição a agente tal, a profissografia deixa bastante claro que a exposição não é habitual e permanente por conta da relação das atividades. E aí você vai dizer o que? Não, excelência, é sim, porque eu quero que seja. E daí a gente tem algumas atividades que eles já superaram, por exemplo, ou alguns agentes, né? O biológico, por exemplo, já foi superado, que obviamente, né, a pessoa não precisa, os inflamáveis, o frio, né? Eles diziam, não. Daí você traz isso de olha, se a pessoa passar 8 horas, 6 horas dentro da câmara fria, ela morre. Termina o dia, já pode sacar e levar, porque não tem como ela sobreviver. Entendeu? Então daí se pede coisas que são humanamente impossíveis de realizar. Dependendo do agente, a pessoa não consegue ficar em contato com ele mais do que, sei lá, 15 minutos, 1 hora, 2 horas. E tem que entrar e sair, né? Vai congelando, a pessoa morre ali. Então, tem coisas que a gente precisa também trazer um pouco mais de noção para o juízo, de senso, né? Falar o óbvio, mas assim, tem que falar, tem que ser dito, né? Então assim, o EPI do biológico, porque disseram que o EPI do ruído, a gente conseguiu provar que não elide, né? Não impede a aposentadoria especial. Por quê? Porque o agente ruído não afeta só a audição, ele afeta, quem já parou do lado de uma caixa de som sabe que ele afeta o corpo inteiro, né? Então, quando a gente tá falando de outros agentes, o agente biológico, a máscara e a luva serve? Tá aí a Covid para provar que não, né? As pessoas pegam porque o agente tá ali.
Tem outros agentes químicos, né, que também têm peculiaridades e a gente acaba tendo que aprimorar nosso conhecimento, né, Amanda, para mais áreas do que apenas o direito, porque a gente tem que relacionar os agentes, descrevê-los, né, trazer às vezes estudos que tem técnicos sobre isso para provar, cara, o que você está pedindo é impossível, não tem como. Teve um caso, falando nesse negócio do censo, que era um motorista de caminhão e tava lá, transporte de cargas, utilizando o veículo pesado, e carga e descarga, né? Tipo, ele enchia o caminhão, levava e descarregava. E também não foi inicialmente, né? Porque a turma, graças a Deus, reformou. Mas não tinha sido reconhecido porque como ele fazia a carga e a descarga, não era 100% dirigindo. Não era habitual e permanente. Não, se ele parou pra fazer xixi, ele não tava todo dia dirigindo, então não pode. Sabe? Umas coisas assim que não tem relação, mas o critério, às vezes, subjetivo de algumas interpretações, elas trazem essa dificuldade que a gente tem que, né, tentar ir superando. E a TNU acaba daí afetando os temas disso, né? Se a pessoa fazer carga e descarga, claro, ela não afetou esse tema ainda, mas o que eu digo é que isso vai sendo feito recurso e isso, alguém perdeu, você ganhou, mas alguém perdeu na turma, alguma turma no Brasil talvez tenha perdido, daí a pessoa acha essa decisão favorável, faz um incidente de uniformização e vai lá para a TNU responder se carga e descarga afeta ou não o direito do caminhoneiro da habitualidade, considerar habitual e permanente, né? Como foi feito com o biológico. A TNU tem um tema que afetou sobre isso. Se o biológico tem que estar 24 horas em contato. 24 horas não, mas todo o tempo de trabalho ali em contato, né? A Paula, somente com a LTCAT para contribuinte individual de atividade especial, vocês conseguiram aposentadoria preenchendo os requisitos? Paula, o contribuinte individual ele tem uma particularidade. Seguinte... Na via administrativa, o contribuinte individual ele só tem direito se ele for cooperado, tá? Isso é bem pacífico, assim, no INSS. Na esfera judicial, o que nós temos? Que o contribuinte individual, ele tem sim direito a reconhecimento de tempo especial, desde que ele comprove ali, e daí aqui, em relação à prova... Ele é o próprio responsável pela empresa, então obviamente que ele vai ter o LTCAT, porque assim, o empregado, quando ele trabalha na empresa, tem empregador, como a gente falou, o empregador ele tem a obrigação de fornecer o PPP, mas não o LTCAT, só que o contribuinte individual é o próprio responsável. O que afasta a especialidade para o contribuinte individual, via de regra, é o EPI, tá? Então, se existe... a exposição a um agente que comprovadamente a utilização correta do EPI afasta a especialidade, o contribuinte individual não pode se valer da não entrega, fiscalização, uso incorreto do EPI. Então, a dificuldade que nós temos para o tempo especial de contribuinte individual na esfera judicial é a utilização do EPI eficaz para determinado agente. Claro, superada a fase da comprovação por meio de SIM, PPP e LTCAT, tá? É bom pedir o PPP, tá? Só o LTCAT não, mas assim, como ele contrata o técnico, o engenheiro ou o médico, né, para fazer, ele contrata para fazer o LTCAT e o PPP, né? Ele tem que contratar as duas coisas, porque é importante ter o PPP preenchido também. E ele pode, lembrando, né, que ele pode, o médico ou o engenheiro que fizer, ele pode fazer aquela afirmação de que não houve alteração do ambiente, então ele está fazendo a avaliação só de agora, mas ela se refere a todo o período porque não houve alteração significativa do ambiente. E daí, quando a pessoa é empregada, tem que vir com um termo do empregador sobre isso, né? Quando é contribuinte individual, a gente normalmente pede para que o contribuinte diga que, né, que não houve grandes alterações e para que o técnico, o médico ali, o engenheiro, né, fale isso também, o perito, né, que está sendo contratado para fazer. E caso tenha também fotos com relação a isso, né? Se você tiver foto do ambiente de trabalho para demonstrar que ele é basicamente a mesma coisa, isso acontece muito com dentista, né? Dentista é uma categoria que costuma ter direito à aposentadoria especial e não é uma categoria que costuma trabalhar sozinho, né? Às vezes até trabalha numa clínica, mas é aquele esquema que eles alugam uma sala, que eles interagem ali, mas a clínica não é
diferente dos médicos, que às vezes em hospital eles têm a característica de ser sócio, o dentista não necessariamente é sócio, ele até às vezes atende em clínicas, mas eles são contribuintes individuais que não têm uma relação direta com o ambiente onde eles estão atendendo. Falaram ali dos pilotos, que são os aeronautas. Antigamente, para quem não sabe, existia até uma aposentadoria específica dos aeronautas, eles tinham um fator de conversão diferente, tá? Hoje em dia não existe mais. Olha, normalmente o piloto, a tripulação como um todo, né? Tem 2 agentes que são possíveis ali o reconhecimento, tá? O ruído, as aposentadorias que eu já fiz aqui, normalmente foi pelo ruído, inclusive teve até perícia no aeroporto, foi bem legal. Mas também tem a questão da pressão, tá? A pressão, como é que eles falam? Pressão diferente, pressão irregular, tem um termo específico ali para pressão atmosférica, tá? Tanto os aeronautas, e daí aqui enquadra tudo, tá? Não só o piloto, mas a tripulação como todos, os comissários, né? E também nós temos a pressão com quem mergulha. Então, nós temos a variação de pressão, é um agente nocivo também. Agora, são profissões que você precisa ter laudo. Inclusive, lembrando que para ruído sempre foi exigido laudo, tá? Ruído, calor e eletricidade. Sempre foi exigido laudo. Agentes que tem uma análise quantitativa, tá, pessoal? O próprio frio, né? O frio. Precisa ter laudo, tá bom? Porque eles querem saber a quantidade, se atingiu tanto, né? Se ultrapassou tanto. Então, normalmente, você tem que provar, que nem o calor, né? Que tem que ser acima de 28 graus ali, que era um período que tinha. Mas tem que ser de fonte artificial, não podia ser do ambiente, né? Senão o Nordeste também ia ser toda a atividade especial, né? Mas é isso, eles têm regras com relação, inclusive, à avaliação, né? Desses níveis que são exigidos. Paula, dá para ir direto judicial? Não. Gente, nenhuma concessão de aposentadoria, de pensão, dá para ir direto para o judicial, no direito previdenciário, tá? Há uma coisa muito forte, inclusive, que se chama interesse de agir, pretensão resistida, que é você, inicialmente, solicitar o que você quer para o INSS e, além de solicitar da melhor forma possível, com a melhor instrução processual possível, porque se o teu processo judicial estiver diferente do processo administrativo, o seu processo judicial vai ser extinto sem análise do mérito, justamente por ausência do interesse de agir, por ausência da pretensão resistida, né? O que normalmente o judiciário fala é que a justiça não é balcão do INSS. Então, por mais que a gente tenha o tema 350 da STF falando que nos casos em que é notória, né, a negativa, na prática não funciona, tá, gente? O primeiro despacho vai ser: eu quero a cópia do processo administrativo. Lembrando que você não precisa exaurir a via administrativa. Hoje nós temos ali uma determinação, digamos assim, um entendimento que esse processo administrativo, antes de você ingressar com o judicial, ele tem que ter uma duração de pelo menos 90 dias, né? Então, você cumprindo a exigência, tá todo instruído bonitinho, você não deu causa demora, o INSS demorou mais de 90 dias para analisar isso, você poderia ingressar judicialmente, lembrando que o teu processo administrativo esteja 100%. Então, não há necessidade do exaurimento da via administrativa, seja pela juntada denegativa ou ainda por a interposição de recurso administrativo, enfim, não é necessário isso, mas não pode ir, tá, Paula? Você não pode ir direto para a justiça. E uma boa forma de fazer esse filtro, lógico, né, é pensar assim: eu dei a oportunidade para o INSS conceder do jeito que eu quero, com os documentos e com o pedido que eu fiz, né? Às vezes você vai dizer: não, com o que tinha lá dava para conceder. Não tinha. Esse documento é essencial para concessão. Você vai ter problema. Se o documento pode ser considerado novo tanto no INSS quanto na Justiça. E a gente tem que lembrar do tema 1124, que está em julgamento no STJ
que é a discussão dos documentos novos. Então não é só pedir, como a Amanda disse, é pedir da melhor forma, né? É dar a oportunidade efetiva do INSS conceder do jeito que você está trazendo para discutir na justiça. Então, se o documento é novo, uma das discussões para se fazer, eu entendo, né, é se era possível conceder só com o documento que já tinha lá. Porque se o documento é só um a mais, mas não afeta realmente a análise, tá tudo certo, né? Eu entendo que não teria que se discutir, porque já era possível conceder assim com o que tinha lá. Agora, se o documento é essencial, você vai ter certas discussões que a gente ainda não tem a resposta. Em especial o tema 1124, que pergunta o STJ e diz que vai responder e ainda não nos deu a resposta. Ele perguntou o seguinte, quais são os efeitos econômicos, né, de um documento novo juntado na ação judicial? Se vai ter desde a DER, se vai ser desde o ajuizamento, né? Quais são os efeitos econômicos disso? Se vai ter, vai mudar a data de início do pagamento. E a gente tem que tomar cuidado, porque o STJ vinha com decisão majoritária favorável, dizendo que era sempre da DER. Mas o STJ tem afetado temas para depois, eventualmente, mudar o entendimento que era totalmente favorável, né? A gente teve... Involuiu o entendimento. O STJ tem afetado alguns temas e você chega tranquilo, né? Não, isso aí já tá a jurisprudência pacificada da sessão, as duas turmas, a sessão julgando favorável. Daí vai lá no julgamento, todo mundo se assusta, até o INSS toma susto, porque ele já chega achando que vai perder e sai ganhando. Porque do nada eles mudam e às vezes por unanimidade. Então, ministro que vinha julgando favorável no individual ou no coletivo das turmas e da sessão, chega ali num repetitivo e é totalmente alterada a decisão e daí às vezes em favor do INSS. Então, esse tema é um tema que tem que ser trabalhado com bastante cuidado, porque ele está sobrestando muitos processos. E daí, para dessobrestar, só se você provar que o documento não é novo. E daí é importante você, inclusive, usar a portaria 997, artigo 11, que diz que não é considerado documento novo para o INSS, aquilo que o INSS já deveria saber porque estava no CNIS ou por causa dos acessos de bancos de dados que ele tem. Então, atenção para dizer isso. Olha, isso aí não é documento novo. Põe lá que já o INSS mesmo diz que isso não pode ser considerado documento novo. É uma coisa que o INSS já sabia. Só o fato de eu ter juntado um extrato, um CNIS, por exemplo, não pode ser considerado documento novo, porque não faz parte do processo administrativo, porque é um dado que o INSS já tinha que ter. E isso, inclusive, na questão de tempo especial, se ele tem lá aqueles itens, o IAM 25, que diz que o tempo não é presumidamente especial, mas que havia contribuição a mais do empregador, porque havia reconhecimento de exposição de agente nocivo no ambiente. Então, tem vários dados que o INSS tem acesso nos sistemas deles e eles tinham que saber. Daí vamos lá, categoria. Você já pegou lá o extrato de beneficiário, de atividade do seu cliente? Vai que tá lá como médico. Se ele está dizendo que é médico, você está discutindo que o médico tinha direito à contagem de tempo especial e ele estava enquadrado, registrado como médico, até 95 você teoricamente não precisaria trazer nada. O INSS é que teria que pedir se ele acha que aquele dado que ele mesmo aceitou, que está dentro do cadastro dele, se aquilo foi... ele tinha conhecimento daquilo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque agora a gente tem acesso a mais documentos pelo meu INSS quando ele está funcionando. E daí você tem que começar a tirar mais esses extratos, conhecer mais esses documentos lá, e inclusive aquilo que o INSS tem acesso no âmbito do governo federal, né? Mais uma perguntinha. Gente, a nossa aula de aposentadoria especial no curso, ela tá bem atualizada, inclusive, com essa questão do PPP, com a portaria nova que saiu sobre o PPP, tá? Então tá bem atualizada, é uma das aulas, assim, acho que tem 3 horas de aula só de aposentadoria especial que a gente monta uma petição inicial, os tópicos específicos que precisa ter. Mais uma pergunta aqui para fechar, que já tá dando 1h e a gente não almoçou ainda, né, gente? Tá com fome. Se o PPP está de desacordo, vão abrir exigência ou irão indeferir direto? Gente, depende. Tem servidor que indefere direto. Fala lá que o PPP não está compatível com a legislação tal, com a IN número tal, e indefere.
e tem servidor que emite exigência para juntar o documento. O que eu acho? Se você já sabe que está errado, já pede a retificação e já junta nesse processo. Não espera indeferimento, não espera exigência. Por quê? Porque se esse PPP, ele tá... Uma coisa é a informação estar no PPP, mas o entendimento do INSS ser diferente da Justiça. Por exemplo, o INSS, ele tem um entendimento muito restritivo na exposição habitual permanente de EPI eficaz para o agente biológico, por exemplo, que na esfera judicial é mais flexibilizado. Então, você já sabe que vai ser indeferido, mas não tem problema com o PPP. O problema é uma análise de entendimento mesmo. Agora, se o documento já está com problema, e pode ser o problema mais básico, assim, é o NIT do responsável que não tá, ou CPF, ou, enfim, a técnica tá uma toda diferente. Então, gente, se já sabe que tá errado, junta no próprio processo administrativo. Como eu falei, não é necessário ter exigência para você juntar o documento durante o trâmite do processo administrativo. O que é importante a gente lembrar é que, assim, se você junta depois da negativa, é considerado documento novo. Se você junta até a análise, tudo isso é instrução, então não é considerado documento novo. Se você fez o pedido não estava, você junta e depois o servidor nega ou concede, enfim, aquilo não é documento novo. Se ele nega e depois você faz uma revisão ou um recurso juntando esse documento para o INSS, salvo quando ele já tinha que ter conhecimento lá, né, o artigo 11 da 997, aquilo é considerado documento novo. Então, nem na via administrativa e talvez, né, vamos aguardar o que o STJ vai dizer, mas talvez nem na judicial você vai conseguir atrasados. Daí você tem que prestar bastante atenção na questão da precificação, né, Amanda? Porque às vezes você vai pegar um processo desse, tá lá há 3 anos, negado. Nossa, vai ter um monte de atrasados, é especial, o benefício é super alto. Você vai ver o documento é novo, vai que o STJ diz que não tem atrasados, e daí você vai entrar com a ação, ainda nem entrou. Então, você não pode precificar só no percentual, gente. Você tem que tomar cuidado com a precificação nos casos que o processo administrativo é capenga. Porque isso pode e provavelmente vai fazer bastante diferença nos seus honorários. E daí não dá para você trabalhar um monte, porque as situações são extremamente complexas, para não receber nada no final, né? E daí não adianta aumentar para 50%. Porque quando você vai aumentando o percentual, você acaba até trazendo alguns problemas, assustando o cliente, trazendo problemas na questão da discussão, se o advogado pode ou não receber mais do que 30%, porque as tabelas de honorários dos estados geralmente falam em 30%, mas não é, a tabela é piso, a tabela não é máximo, mas os juízes têm usado como piso, aliás, como teto, né? Então, é mais fácil você precificar um valor para entrar, um valor para recurso, ou um valor ao final, do que ficar trabalhando com esse percentual aumentado. E, claro, você não pode dizer, eu vou receber todos os atrasados. Não, mas você pode cobrar um valor de tanto, né? O teu valor não precisa ser percentual, ele pode ser quantificado até pela tabela. Tipo, vou fazer um mandado de segurança, vou fazer esses trabalhos, tem piso também sugerido pela OAB, né? Gente, então, só lembrando mais uma vez, as inscrições com R$500 de desconto só vão ficar mais hoje e amanhã, depois vai pro valor cheio. Então, aproveite essa primeira turma desse ano, é a nossa 10ª turma, estávamos quase um ano sem abrir turma. Então, essa é a oportunidade, tá? O link tá ali tá na minha bio, tá na bio da Gi, tá no Notório, e a gente vai deixar também para vocês aqui nos stories da Gi, do Notório também, tá bom, gente? Obrigada mais uma vez, e amanhã, meio-dia, a gente vai fazer outra live dessa. Eu vou deixar a caixinha aberta, a Gi também vai abrir, né, Gi? Vou abrir. Mandem bastante perguntas pra gente responder amanhã, meio-dia. Amanhã eu não vou nem fazer a mentoria de sábado, eu vou deixar só essa caixinha e vou responder amanhã com a Gi, meio-dia, tá? Anotem aí, vamos almoçar em família e já liga lá o Instagram para assistir a gente, tá bom? Até amanhã, então, meio-dia. Beijo, boa sexta-feira.